O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um deles. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Meus irmãos, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, pode sentar um pouquinho, uma breve reflexão. Nós estamos ainda no tempo da Páscoa, onde nós estamos refletindo a ressurreição, o ponto máximo, dos cristãos. E hoje não poderia ser diferente. No entanto, Jesus está aqui com os seus discípulos. Estava chegando, como diz o texto, a época da Páscoa. As pessoas estavam todas se dirigindo para Jerusalém para festejarem essa festa. Mas Jesus estava ali com os seus discípulos em um monte, rezando, ensinando, e aquela multidão se aproxima e Jesus fica com eles, ensinando. Jesus se preocupa com o povo, ele quer ensinar, ele quer passar a mensagem de Deus, ele quer que todos entendam a vontade do Pai e buscam seguir por esse caminho. No entanto, a noite se aproxima e ele está preocupado também com aquelas pessoas, com o que eles vão se alimentar. É bom nós colocarmos naquela época, assim como hoje, nos nossos dias está acontecendo aqui no Brasil, em todo o mundo, o povo está sentindo fome, o povo está sentindo necessidade, está sem comer. E naquela época também, em 6 lugares nos evangelhos, vem falar sobre isso. A preocupação de Jesus em relação ao povo, a fome. Vocês podem procurar 6 relatos, onde Jesus vai ao encontro do povo para oferecer alimento.
alimento a eles. E não poderia ser diferente nesse momento, onde essa grande multidão, 5.000 homens, né, fora as mulheres, fora as crianças, ali estavam, né, procurando Jesus. Jesus sente a necessidade de fazer algo por eles, alimentá-los. Na verdade, meus irmãos, Jesus já sabia o que fazer. Ele sabia o que fazer naquele momento, mas ele vem aos seus discípulos, se dirige a Filipe, como se estivesse se dirigindo a todos os outros, e como se estivesse também se dirigindo a cada um de nós hoje, e pergunta para ele, né? O que vocês vão fazer para alimentar essa multidão? E pergunta para nós hoje que tem tanta gente passando fome, né? O que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Uma questão difícil, onde Filipe não achou a solução, né? Ele pensou em ir até a cidade, comprar pão, alimento, mas ele não tinha esse valor o suficiente para alimentar essa pessoa. Nós também. O que nós vamos fazer para alimentar tanta gente, né? Para suprir as necessidades, né? Nós temos que pensar, achar meios, né, para que isso seja possível, né? Mas os discípulos achavam mais fácil liberar aquele povo, para que eles voltassem para casa e eles mesmos achassem, né, os seus alimentos. Mas Jesus sabia que eles não tinham o que comer. Se eles fossem para casa, eles iam passar fome. Então ele perguntou: o que vocês têm aí? E apareceu um deles e trouxe alguns pães, alguns peixes, o que eles tinham. E Jesus fez o grande milagre da partilha, fez aqueles pães, aqueles peixes se multiplicarem de tal forma, como diz o texto, todos ficaram saciados, né, com aquele alimento, e sobraram ainda 12 cestos. Esses 12 cestos significa na Bíblia, número 12, totalidade, né? Então é plenitude. Então eles estavam realmente plenos, satisfeitos com aquela alimentação. Meus irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós devemos, como fizeram esse povo que ali estavam, ouvir a palavra de Deus. Além de ouvir a palavra de Deus, buscar colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, buscar fazer aquilo que Jesus fez. Mas muitas vezes nós caímos na tentação de que, na impossibilidade, não podemos. E assim como os discípulos, nós cruzamos os braços e nada fazemos. Entendam que a vontade de Deus sempre prevalece. Se Deus quer, é possível, e Ele quer. Basta nós descruzarmos os nossos braços e irmos ao encontro da verdade, né? Digo a vocês com toda certeza, como diz a primeira leitura de hoje, o bem sempre vence. O mal, ele tem um prazo, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Ele acaba, mas o bem não. Aquele que faz o bem é eterno. Como diz a primeira leitura, Gamaliel vem falar aos seus irmãos ali, que se aqueles discípulos que estão presos, que eles prenderam, estiver agindo de acordo com a vontade de Deus, de Jesus, eles estariam fazendo uma guerra, guerreando contra Deus. E quando se luta contra Deus, nós perdemos. E eles refletiram sobre isso, sobre as palavras de Gamaliel, e soltaram os discípulos. Entendo que no momento que eles fizeram isso, eles acreditaram em Jesus.
Eles acreditaram que aqueles discípulos, eram seguidores de Jesus, estavam com Deus, sentiram medo. Por isso que soltaram esses discípulos. É o sentido que eu quis colocar para vocês aqui agora. O bem sempre vence, o bem é eterno e o mal tem um fim. Então, em cima daquilo que estamos vivendo hoje, essa calamidade, né, provocada pelo homem, de forma alguma foi Deus que trouxe, de forma alguma. Essa calamidade que aí está é o próprio homem que cultivou, né? E nós estamos colhendo o fruto da nossa maldade, o fruto dos nossos erros. Então, o que nós devemos fazer, meus irmãos, é fazer um processo de conversão, de mudança, para que a mão de Deus desça sobre cada um de nós. Então, convido a todos, como eu disse no início, vamos rezar pelos nossos irmãos, por todos eles, principalmente por aqueles que estão à frente do governo, aqueles que estão na liderança, para que abra o coração deles, para que eles façam esse processo de conversão, para que eles pensem mais no povo de Deus, para que eles possam dar alimento a esse povo tão sofrido, né? Saúde. Lembrando, se eles estão praticando o mal, se eles estão fazendo acontecer o erro, deixando de fazer a vontade de Deus, isso tem um prazo, isso termina. Mas a vontade de Deus, né, prevalece, é para sempre. Então busquemos fazer a nossa conversão, busquemos fazer a mudança em nós, que é mais importante. Se nós fazemos a nossa conversão, a nossa mudança, com certeza nós vamos mudar o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja